bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao programa Celebraçônicas, ao canal Maçons Livres e à Rádio Maçônica www.radiomaçonica.com.br. Para você que está assistindo esse vídeo agora, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e indicar mais pessoas. Tá bom, pessoal? A nossa Celebraçônica de hoje será um grande ícone do cinema clássico de Hollywood. Ninguém mais, ninguém menos que Clark Gable. Seu nome era William Clark Gable, nascido em Cadiz, Ohio, em 1º de fevereiro de 1901. Considerado o rei de Hollywood, Clark Gable era filho de fazendeiros. Seu pai era perfurador de campos de petróleo e sua mãe dona de casa. Ficou órfão aos 3 anos e seu pai casou-se novamente e sua madrasta o criou como se fosse filho. Então ele durante algum tempo trabalhou com o pai nas fazendas, também foi domador de cavalos, até que um dia, na adolescência, ele assistiu uma peça de teatro chamada O Nascimento do Paraíso e resolveu que seu destino seria ser ator. Chegou a ir para uma companhia de teatro, trabalhou como garoto de recados, na produção e tudo, fez inúmeras coisas, até que estava começando sua carreira, até que, infelizmente, sua madrasta também morreu e seu pai, que não via com bons olhos a profissão de artista, o chamou de volta para que ele trabalhasse consigo nas fazendas e nos campos de petróleo. Ele trabalhou durante esse tempo, só que ele nunca largou o seu sonho de ser ator. Até que, na fase adulta, ele recebeu uma herança do seu avô de $300, também abandonou os estudos e perseguiu seu sonho de ser ator, a contragosto de seu pai, que chegou a ficar 10 anos sem falar com ele. Foi se destacando em companhias teatrais, até que casou-se com a empresária e diretora Josephine Dillon, uns 20 ou 30 anos mais velha do que ele, que o ensinou postura, andar, falar, dicção, enfim, a se portar como ator e aprendeu o métier. Então ele se destacou nessa companhia de teatro, em vários lugares lá dos Estados Unidos, e foi se transformando numa celebridade local. Na década de 1920, ele foi para o cinema tentar a carreira. No começo, durante os anos 20, ele trabalhou apenas como figurante. Até que no começo dos anos 30, ele fez um teste para o filme Alma no Lodo, um filme de gangster. Só que ele foi reprovado. Depois de Josephine Dillon, ele casou-se com mais 2 socialites mais velhas do que ele, que o ensinaram também a se vestir e a ter postura. Enfim, todos os predicados para ser ator. Nesse meio tempo também ele acaba entrando numa loja maçônica em Los Angeles, em 1931. Clark Gable foi se destacando e fazendo papéis de gangster, de homem cínico durante aquela época, que era o começo da Grande Depressão nos Estados Unidos, que era também o início do cinema falado, atores que tinham presença e tinham uma voz potente para que pudessem se destacar e sobressair. Ele começou a chamar a atenção num faroeste chamado O Deserto Pintado, fazendo papel de vilão. Aí ele começou a receber suas primeiras cartas de fãs. E nisso, a Metro-Goldwyn-Mayer, o famoso estúdio do Leão, renovou seu contrato por mais 2 anos. Até que ele começou a se destacar em outros filmes, sempre no papel de gangster, aquele papel de galã bruto, aquele jeito bruto e cínico, que também abriria caminho para outros astros do cinema como Humphrey Bogart, Spencer Tracy, James Cagney e George Raft. Ele se destacou num filme chamado Uma Alma Livre, ao lado de atores como Norma Shear, Leslie Howard e John Barrymore. Aí ele foi alçado ator principal da Metro e começou a trabalhar com as principais atrizes da época, Greta Garbo em Susan Lennox, Joan Crawford em Amor de Dançarina e Jean Harlow em Terra de Paixões. Jean Harlow seria a primeira loira platinada do cinema, a primeira grande celebridade
que se tornaria também, ela se tornaria inspiração para outra grande loira platinada, chamada Marilyn Monroe. E assim como Marilyn, Jean Harlow também teve uma vida trágica e morreu jovem. Mas voltando a Clark Gable, trabalhou com essas atrizes, inclusive teve um tórrido romance com a atriz Joan Crawford. Fizeram vários filmes juntos durante os anos 30, mesmo casado, ambos casados tiveram um tórrido romance. Claro que os estúdios tentaram cobrir e até separar os dois, fazendo-os contracenar com outros artistas. Então Gable foi se destacando como galã, ator principal, aquele galã rústico, viril, até que ele se recusou a fazer um certo papel e foi punido pelo estúdio. E a punição que os estúdios davam na época era emprestar os atores para outros estúdios. Então ele foi emprestado para a Columbia para fazer uma comédia romântica chamada Aconteceu Naquela Noite. Só que este filme, em vez de ser uma punição, ele acabou ganhando um prêmio, o de melhor ator. Aliás, foi o primeiro filme que ganhou-se, um dos primeiros filmes de Hollywood que os artistas ganharam prêmios. Melhor ator para Gable, melhor atriz para Claudette Colbert, melhor roteiro adaptado e melhor Oscar para melhor diretor, que foi Frank Capra. E este filme também se tornou símbolo daquilo que se tornaria as chamadas comédias românticas. E ele acabou incorporando um outro tipo de papel, além do galã, durão e viril, também meio que comediante, abrindo-lhe novas possibilidades. Então ele foi trabalhando em várias produções como Saratoga, O Grande Motim, São Francisco, A Cidade do Pecado, Piloto de Provas, Caim e Mabel, Parnell, O Rei Sem Coroa, até que no final da década de 1930 ele faria aquele filme que seria um dos maiores sucessos, se não o maior sucesso de sua carreira, que é o clássico épico E o Vento Levou, que é considerado um dos primeiros blockbusters do cinema. Baseado na obra de Margaret Mitchell, este filme mobilizou mesmo Hollywood. Várias atrizes da época, quase todas, praticamente todas, fizeram os testes para o papel da mocinha Scarlett O'Hara, que acabou ficando com a atriz britânica Vivien Leigh. Então foi um filme que consumiu milhares de dólares, que teve bastidores conturbados, que conta a história da guerra civil de uma moça mimada chamada Scarlett O'Hara, que tem uma vida bela e rica, o pai um rico sulista, até que sua vida é virada de cabeça para baixo com a guerra civil, e ela de rica acaba se tornando pobre e acaba se casando com Rhett Butler, o cínico aventureiro que era contra a Guerra da Secessão, papel que caiu como uma luva para Clark Gable, embora ele não tenha lido o romance, mas o público e os produtores disseram que ele era mesmo o ator ideal para esse papel, tanto que é uma produção especial. A última atriz viva que morreu, se não me engano, no ano passado, aos 104 anos, foi a atriz Olivia de Havilland, que fez o papel da doce, gentil Melanie Wilkes. Então ela foi uma das últimas atrizes desse filme a falecer, a viver até os dias de hoje e morrer aos 104 anos. Então foi uma produção especialíssima na carreira deles. Foi também o primeiro filme onde a atriz Hattie McDaniel, que fazia a Mamie, a serva da Scarlett O'Hara, foi a primeira artista negra a ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Inclusive, nos bastidores também, Clark Gable mostrou seu senso de dever e de justiça como ser humano e principalmente também, como não dizer, como maçom. Porque naquela época não só o sul dos Estados Unidos, mas a Califórnia era um lugar segregado. Negros de um lado, brancos do outro. Tanto que os atores negros tinham banheiros separados e camarins separados. Aquela coisa do racismo da época. E ele, não aprovando isso, fez ligações e falou: aqui não vai ter banheiros segregados, aqui não vai ter ninguém segregado. Todos serão tratados como iguais. E assim foi feito. Então este foi um filme, um divisor de águas em tudo.
carreira de Hollywood embora, muitos contestem esse filme. Foi até retirado das plataformas de streaming e foi recolocado explicando os costumes da época. E O Vento Levou é um divisor de águas na história do cinema mundial. Depois disso ele foi trabalhando em outros filmes, casou-se com a atriz Carole Lombard, e quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, o presidente Franklin Delano Roosevelt o elegeu como presidente do Comitê de Hollywood, e sua esposa, também a atriz Carole Lombard, acabou viajando para os chamados bônus de guerra, para entreter os soldados e arrecadar fundos e apoio militar para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Só que durante esse meio tempo, foram um dos casais tops de Hollywood. Só que, infelizmente, o avião que Carole Lombard e sua mãe e os outros estavam caiu e todos morreram. Então, Clark Gable, claro, Hollywood inteira ficou desolada com a morte da atriz Carole Lombard, principalmente ele, que nunca mais foi o mesmo, porque muitos dizem que foi a única mulher que ele amou durante a vida dele, embora tenha sido casado essas e outras vezes e tenha tido inúmeros casos amorosos, por ser um ator famosíssimo e na época o rei de Hollywood, um dos astros mais populares e rentáveis da época. Então, ele ficou desolado com a morte da esposa. Durante esse meio tempo, ele trabalhou com outras atrizes, como Lana Turner, fazendo filmes como esta comédia Quero-te Como És, Ainda Serás Minha, um drama romântico. Nesse meio tempo, ele se afastou do cinema e, como muitos outros astros de Hollywood na época, ele se alistou para lutar na Segunda Guerra Mundial, na Europa. Então, ele foi aviador. Ele também deu sua contribuição durante a Segunda Guerra Mundial. E dizem até que o ditador Adolf Hitler, dizem que Clark Gable era o ator favorito de Adolf Hitler e ofereceu até uma recompensa para quem o capturasse vivo, o que não aconteceu. Então, depois que ele voltou da guerra, ele recebeu, claro, condecorações pelo seu trabalho, esforço de guerra como aviador, um documentário narrando, e se tornou até cabo do exército, uma patente alta no exército. Depois ele se afastou, voltou a Hollywood, fez mais alguns trabalhos, como o filme de tom patrioteiro Aventura, O Mercador de Ilusões com a atriz Ava Gardner, O Amor que Me Deste, Quando Morre uma Ilusão, etc, etc e tal. Só que tem uma curiosidade, Clark Gable era o rei de Hollywood, era o galã da época, só que o que também é notório até hoje, que dizem até hoje, que uma coisa irônica, que ele, que era o galã, o rei de Hollywood, tinha mau hálito. Por incrível que pareça. Incrível ironia. Tanto que no diário da falecida atriz Beverly, ela dizia que era um tormento ter que beijá-lo em algumas cenas, por causa do seu mau hálito. E também ele fazia pegadinha. Ele também fazia questão de comer sanduíches com muita cebola para irritar a atriz, para que ela o beijasse, aumentando ainda mais a sua fama de ter mau hálito. E nesse meio tempo ele teve romances com outras atrizes, como Paulette Goddard, casou-se com a baronesa Lady Sylvia Ashley, que foi casada com o ator Douglas Fairbanks. A união não durou muito, durou até 1952. E por último, ele casou-se com a sua amiga Case Preckles, que foi sua quinta e última esposa, que dizia-se que seria a mãe de seu único filho, mas não é assim. Descobriu-se anos depois que Clark Gable teve uma filha com a atriz Loretta Young, com que ele contracenou no filme O Grito das Selvas, que é uma de suas produções que está disponível no YouTube. Descobriu-se anos depois, essa moça, Judy Lewis, a mãe, antes de morrer, ela confessou que ela era filha de Clark Gable. Então ele não teve apenas um filho, teve uma filha secretamente. Não revelou porque Loretta Young casou-se, teve outra vida e ele também não queria prejudicá-la. Mas ele sabia e chegaram a se conhecer, então ele sabia que tinha uma filha. Durante os anos 50 ele trabalhou em mais produções, principalmente dramas, suspense, faroeste, principalmente como este aqui,
que tá o título em inglês The Tall Man, mas em português é Nas Garras da Ambição. Um excelente faroeste que está disponível no YouTube, tanto dublado como legendado. E trabalhou em outras produções como Mogambo, onde ele fez esse triângulo amoroso com as atrizes Grace Kelly, que depois se tornaria a Princesa de Mônaco, e Ava Gardner, com Yvonne De Carlo em Meu Pecado Foi Nascer, Susan Hayward, Lana Turner em Atraiçoado, Susan Hayward em O Aventureiro de Hong Kong, Doris Day na comédia romântica Um Amor de Professora. Enfim, trabalhou em várias produções e o seu penúltimo filme foi essa comédia romântica, Tudo Começou em Nápoles, de 1960, onde ele contracenou com a famosa atriz italiana Sofia Loren, que é uma bela comédia romântica, um filme divertido, e é um belíssimo filme que, infelizmente, não está disponível, mas tem outros filmes de Clark Gable disponíveis no YouTube, como O Grito das Selvas e Nas Garras da Ambição. Até que seu último trabalho no cinema foi com a atriz Marilyn Monroe, no drama chamado Os Desajustados, que era uma história, um intenso dramalhão que também coincidia com a história dos três astros de cinema. Gable, um ator já mais velho, doente, praticamente no final de sua vida e carreira. Marilyn Monroe, também cheia de complexos, tudo. Era uma atriz que não era muito reconhecida em Hollywood, que assim fazia aqueles papéis de loira ingênua, até burra, e queria se libertar desse estereótipo. E este filme acabou libertando-a, e o ator Montgomery Clift. Tanto que tem uma famosa cena neste filme que o Gable e a Marilyn Monroe, eles dizem até que este filme foi baseado na vida dela, que o roteirista, o dramaturgo Arthur Miller, fez se baseando em sua própria vida. Aí falou assim: você é uma pessoa triste, que ele fala pra ela, mas você tem os olhos mais tristes que eu vi em toda a minha vida. Ele fala, mas ela diz, as pessoas dizem que eu sou engraçada. Fala, você é engraçada para esconder a sua tristeza, mas você no fundo é uma mulher triste. O que, a bem dizer, era uma espécie de a vida real ultrapassando a ficção. Tanto que as gravações do filme ultrapassaram o previsto graças aos atrasos da Marilyn. E ele disse uma vez, nossa, desse jeito eu vou acabar tendo um ataque cardíaco. As filmagens foram além do previsto. Ele fez uma cena lá arriscadíssima, estouro de boiada, ele com os cavalos. As filmagens acabaram e quando ele soube que sua última esposa estava grávida e teria o seu único filho homem, John Clark Gable, infelizmente ele não viveu para conhecer esse filho. Ele morreu de ataque cardíaco no dia 16 de novembro de 1960, aos 60 anos, e o filme Os Desajustados foi lançado no ano seguinte, em 1961. Clark Gable trabalhou em mais de 80 filmes entre as décadas de 20, 30, 40, 50 e começo dos anos 60. Até hoje ele é considerado um dos ícones de Hollywood, um dos atores mais populares e queridos da época. E também um homem fora de série, divertido. E também um dos grandes ícones, um grande maçom também, que tinha um senso de justiça, de dever, e que foi um dos grandes ícones do cinema mundial, que se vocês não conhecem, devem conhecer seus trabalhos no cinema. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado de eu falar sobre Clark Gable. Se puderem, não está disponível, mas assim, procurem, que eu recomendo que vocês assistam E o Vento Levou, que é um dos maiores clássicos do cinema. É um filme interessantíssimo, pois o cinema é dividido entre antes e depois dessa grande produção. Se não fosse ele, outros filmes de 3, 4 horas não existiriam. Tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço para vocês. A próxima semana eu falarei de outro ícone brasileiro do cinema, maçom, o comediante Oscarito. Tá bom? Um abraço e até lá.